Olá, tudo bem? A gente vai discutir hoje um vídeo curto, mas sobre essa questão do Fachin, que propõe abuso de poder religioso como causa para a cassação de políticos. É, Bem, na minha opinião, pode até ser que a forma como está colocada aqui chame a atenção de todos os senhores. Mas, de forma alguma, eu concordo isso aqui com um absurdo ou algo dessa natureza. Não. Ele está certo sim. Por quê? A gente tem que deixar bem claro, e eu vou aproveitar essa minha fala exatamente depois de ver um vídeo aqui colocado no Facebook por Lenice Moura, que ele coloca aqui como advogada e professora, né? Que diz abertamente que o STF quer tirar Deus da democracia. Vou tentar juntar as duas coisas. Primeiramente, Deus não está envolvido aqui no Brasil em nada a ver com o Estado. Em nada. Veja, nos países muçulmanos, a religião ela anda junto com o poder, certo? Em alguns outros países, se você pegar também Israel, tudo bem. Lá, a comunidade judaica e o próprio judaísmo, eles interagem entre si também, né? Não tem como você trabalhar. Nos Estados Unidos, que é um omelete danado, ninguém nunca sabe, mesmo assim, você, quando vai para a presença de um juiz, você jura perante a Bíblia. Apesar de que poucos são os evangélicos, os cristãos, sei lá o que for lá. Né? Não tem essa quantidade toda, mas só que no nosso país, aqui, ele é considerado laico. E se não é laico de verdade, é porque a nossa população, a cada dia, necessita exatamente que a gente possa instruí-la, a gente possa colocar sempre as informações e dar também formas para que ela possa pesquisar. Ela não pode simplesmente aceitar aquilo que o pastor diz, aquilo que o padre diz, que o Papa falou, que não sei quem falou. Não. Né? Primeira coisa é essa. Segundo, há bastante tempo em que o Estado e a religião ela anda divorciada. Por quê? Porque os dois lados é totalmente humano, os dois lados é corrupto. A nossa corrupção aqui com o cristianismo, a gente vê demais diante dos jesuítas que chegaram a competir com Portugal em termos de roubos, né? Em termos de querer engrandecer com as riquezas naturais e colocar a população brasileira, seja formada por índios, né? Ou pessoas que já nasceram aqui, que não eram índios, mas tentando colocar à sua disposição, né? E crescer. É tanto que muitos dos jesuítas foram expulsos e muitos até condenados. Então, por muito tempo a igreja ela andou junto com o Estado, por quê? No período das guerras, no período das conquistas, é claro que era mais fácil de você pegar um povo dominado, né? E a partir dali você converter a sua religião e ter um controle sobre esse povo. Ou fingir que converte, porque muitos realmente, se você for tentar converter um judeu, como tentaram por épocas de séculos e séculos, você não vai conseguir. Né? O judeu em si ele não precisa de nada escrito para que ele possa continuar dentro da sua crença. Ele não precisa. Se você também for pegar um muçulmano nos dias atuais, a maioria, eu diria também a mesma coisa. Não é você tirando o Corão, tirando tudo que tem ao redor dele de algo escrito, que você vai acabar com a fé, com a crença, com toda a cultura, com tudo aquilo que eles têm e transformar ele em um cristão, por exemplo. Não vai conseguir. Mas no cristianismo, às vezes, pode ser possível. Por quê? Trata-se de um povo em que a única tradição que se tem dentro, criada dentro dele, é no cristianismo católico, em termos de decorar as missas, decorar mil uma coisas, né? Todas aquelas passagens, os rituais, como se fala, e só. Né? E o evangélico o Lutero sempre foi um grande esperto em termos de ensinar como você
decorar passagens, pedaços bíblicos que combinam com o outro, e aí você tenta convencer a Deus e o mundo. Tudo que você quer falar para outra pessoa que não é evangélica, você começa com a coxa de retalho a trazer o capítulo de um canto, versículo de tal, e vai para coisa e não explica porra nenhuma, né? Essa é a realidade. Bem, mas vamos voltar aqui. O nosso país é laico. Se é laico, o direito que tem hoje o cristão católico, tem o cristão evangélico, tem o umbandista, tem o muçulmano como eu, tem o judeu, tem todos. Eu não quero meu país de forma nenhuma cristão ou isso ou aquilo ou acolá. Não. Ele é laico, vivemos muito bem dessa forma, e a briga total que nós temos hoje é o poder que está se dando na política para a comunidade evangélica, a bancada evangélica. Entendeu? É na bancada evangélica onde acontece a maioria das podridões que a gente vê. As igrejas descobriram que, assim como tinha o voto de cabresto antes, né, em 1900 e poucos por aí, junto com os coronéis, hoje os pastores ele têm a mesma função. Não é à toa que a maioria dos políticos sempre procura as grandes igrejas exatamente para conversar com os pastores, e aí o trabalho fica do pastor. A mesma coisa que o traficante tem aquele dever, né, de pegar a sua galera e a partir daí jogar na mão de algum político. A mesma coisa a gente vê em relação às igrejas evangélicas. Então fica fácil, eles descobriram um poder grande. Além de ter um poder em termos da sua igreja, ele tem um poder em capital, porque no momento que eu coloco um deputado, um senador, um vereador na política, e ele é da minha igreja, ele vai facilitar em tudo. Projetos, doações, muitas verbas que às vezes eu faço um projeto que é lindo, maravilhoso, que vai ser para a comunidade, que não vai ser, a verdade é essa, a maior parte do dinheiro vai ser desviado, e o dinheiro que é público também vai para a igreja, que já vem roubando há bastante tempo. Quando eu digo roubando, eu quero dizer que não estou falando apenas das grandes igrejas protestantes, não. Basta dizer que o Vaticano, se você perguntar para o atual Papa ou qualquer um dos grandes líderes, de onde eles tiraram tanta grana dentro do Vaticano, nós sabemos, né? A maioria foi roubada mesmo, saqueada, da maioria das Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Na Alemanha, se os judeus, de uma certa forma, pegaram dos alemães através da chantagem. Depois, tudo isso foi confiscado também, não voltou para os alemães, né? A igreja sempre teve uma forma de conseguir grandes patrimônios, que na realidade não tem como a gente dizer que foi o católico fiel que, através do dízimo, deu tudo aquilo para eles. Da mesma forma são as grandes igrejas. Então, a briga que nós temos hoje é exatamente a máfia que existe dentro da política brasileira, formada principalmente pela bancada evangélica. E junto com a bancada evangélica, a gente tem agora Bolsonaro e a família. Que na realidade você vai ver Bolsonaro na sinagoga, você vai ver Bolsonaro de repente numa igreja católica, você vai ver Bolsonaro na igreja evangélica, tudo quanto é buraco ele vai, porque ele quer agradar a todos, né? Ele chegou inclusive a fazer com que muitos dos evangélicos aprovassem a questão do armamento. Fazer arminha não é para qualquer um que entrou. Então veja bem, com certeza, até mesmo essa ideia, ele colocou primeiro para os pastores, aqueles que abraçaram, foi fácil colocar para todas as pessoas à sua volta. Então, o que a gente quer, logo de início, eu estou falando a gente porque a democracia é isso. Primeiro, nós não queremos saber de Deus na democracia. Não queremos. Sabe por quê? Porque Deus tem que estar no coração de cada um, na sua religiosidade, mas a democracia que tem que fazer o povo. Primeira coisa é isso. Segundo, nós não queremos nenhuma das repartições, nem escolas, nem instituições públicas, com cruzinha, com isso, com aquilo outro, com culto na hora do intervalo. Não. Nós queremos que as pessoas vá para trabalhar, vá estudar, depois volte para sua casa, repouse no final de semana, ou nos dias que quiserem, vá para a sua igreja, vá para o seu tempo religioso, seja ele qual for, e aí sim,
Porque a obrigação dele que ele tem com sua religião é sua, não é da sociedade. Evangélicos, não evangélicos, seja espírita, seja qual for, tem todo o direito sim de lutar pela justiça social, de lutar por todos, mas jamais de colocar representante lá dentro para tentar falar em nome do povo e tentar impor as suas regras, porque o que a gente vê muito os evangélicos querem tirar isso, aquilo outro, né, das escolas, da forma de ensinar, porque tem que ser assim. Aí vem os militares que também tem que falar isso, aquilo outro, já teve muitos aqui que queria deixar de falar sobre ditadura militar, mudar também a questão da forma como falar a história do Brasil, né? Já outro grupo, tirar tudo quanto estátuas, Iemanjá, isso, aquilo, outro, quebrar, porque, olha, cada um tem que ter o direito de cultivar a sua fé, certo? Mas, quando se fala dentro de um congresso, que é um espaço público, como se fala dentro de uma Câmara, a partir daí a gente tem que ver, ou a Assembleia também, a gente tem que ver que esse local é público, que esse local deve ser de respeito. A mesma coisa eu digo do militar, que ele vai para o seu cargo, para a sua função, ou então aparece aqui no Facebook do que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Norte, e que ele, por ser militar, ele vai vestido com a farda militar. Eu gostaria de dizer uma coisa bem clara, e vou fazer outro vídeo sobre isso, exatamente sobre uma peça rara daqui do nosso estado, que é o seguinte: quando você também está como político, você não é militar. Você simplesmente deixou de lado a sua vida militar, o seu salário para ser político. Depois, quando terminar, aí sim você volta para a sua vida militar. Mas enquanto você está aqui, por favor, crie vergonha na cara e tira a farda, porque você não está representando a farda. E outra, dos dois lados, quem é a autoridade aqui somos nós, não são vocês. Somos nós que pagamos o salário de vocês. Vocês representam a sociedade, seja como político, seja como militar, seja com o que for. Então, veja bem, essa Lenice Moura, né, dela chegar e alertar que estão querendo tirar Deus da democracia, que bom, porque Deus é para estar no coração de cada um e no tempo religioso, é para estar nas residências, tal, está em toda parte, porém, ele só pode realmente ser colocado como autoridade entre as sociedades nos locais específicos para tal. Nós temos que respeitar todos aqui, seja aqueles que não acreditam em Deus, seja aqueles que são os monoteístas, como são os cristãos, judeus e nós muçulmanos, seja qual for, tem que ser respeitado todos, porque isso é que é democracia. E que o Faquin está colocando exatamente isso. Existe um grupinho que quer colocar reia em todo o país, que quer dizer como é que a sociedade brasileira deve andar, deve fazer, deve isso, deve aquilo outro. Então, hoje o debate que eu quero colocar, o discurso principalmente também, e que sirva de reflexão, é isso. Nós estamos num país laico. Os países que não são laicos, tudo bem, tem a sua forma de ser, mas a gente tem que ver o fenômeno de acordo com a sociedade em que a gente está falando ou vivendo. Nesse caso é o Brasil, então a laicidade brasileira aqui, ela tem que ser respeitada. E outra, não se deve em local nenhum, nenhuma repartição pública na escola, ter culto, cruz, isso ou aquilo outro, localzinho para santinho, nada. Nada, porque isso é uma forma de colocar acima das outras religiões a sua crença, a sua fé, e tentar abafar as outras. Então por hoje o vídeo é esse. Todos os que seguem aqui o canal, que mesmo você que está vindo pela primeira vez, curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque isso é uma forma de você sempre estar recebendo novos avisos, notícias, algumas questões que a gente também costuma levantar aqui no canal. Até mais.